Essa mulher estava em um restaurante quando decidiu compartilhar em suas redes sociais. No entanto, minutos depois, 2 homens armados chegaram ao local e a alvejaram. Por incrível que pareça, ela não foi a única mulher a sofrer retaliação de traficantes, como, por exemplo, La Flaca, uma integrante do Cartel do Golfo que foi brutalmente atacada por uma facção rival. Jocelyn Alejandra Ninho, conhecida como La Flaca, integrou o Cartel do Golfo, uma organização criminosa baseada em Tamaulipas, México. Atuando como pistoleira, esteve envolvida diretamente em conflitos contra Los Metros, uma facção rival dentro do próprio cartel. Sua presença no grupo se tornou pública em janeiro de 2015, quando uma imagem sua portando uma arma e usando colete à prova de balas foi divulgada anonimamente em redes sociais. A informação sobre sua afiliação veio à tona em um momento de disputa territorial intensa entre Los Ciclones, grupo ao qual pertencia, e Los Metros. Investigações apontaram que a exposição de sua identidade pode ter sido estratégia de seus inimigos para fragilizar sua facção. O líder de Los Ciclones, identificado como Ângel Eduardo Prado Rodrigues, comandava operações em regiões controladas por facções rivais, aumentando os riscos de confrontos. Em abril de 2015, La Flaca e 2 aliados foram capturados por membros de Los Metros. No dia 13 daquele mês, autoridades mexicanas encontraram o que restou dela dentro de um cooler em um estacionamento de supermercado em Matamoros. As características de seus restos indicavam que ela foi brutalmente atacada antes da execução. A identificação de La Flaca foi confirmada por meio de uma tatuagem no antebraço com seu sobrenome. No local do crime, um bilhete foi deixado pelos autores, contendo ameaças diretas a Los Ciclones. Assinado por um membro de Los Metros identificado como 65, a mensagem criticava o uso de mulheres como combatentes e alertava para mais ataques na região. Lea Garofalo foi uma testemunha de justiça italiana, vítima da 'Ndrangheta, uma organização criminosa com forte presença na Calábria. Nascida em Petiglia Policastro, em 24 de abril de 1974, foi submetida a um programa de proteção em 2002 após decidir colaborar com as autoridades sobre conflitos internos envolvendo sua família e a do ex-companheiro, Carlo Cosco. A repressão ao grupo criminoso Comberiati Garofalo começou em 1996, quando uma operação dos Carabinieri resultou na prisão de vários membros, incluindo Floriano Garofalo, irmão de Lea. Em 2005, Floriano teve sua vida ceifada em um atentado. Lea prestou depoimentos à promotoria antimáfia, responsabilizando Carlo Cosco e seu cunhado Giuseppe Cosco pelo fim de seu irmão. Após ser admitida no programa de proteção, Lea e sua filha Denise foram transferidas para Campobasso. Em 2006, foi retirada do programa por falta de credibilidade em seus relatos. Ela recorreu ao Conselho de Estado e foi readmitida em 2007. No entanto, em abril de 2009, abriu mão da proteção e restabeleceu contato com sua cidade natal, embora permanecesse em Campobasso. Em maio de 2009, sofreu uma tentativa de sequestro. Máximo Sabatino, sob disfarce, tentou capturá-la em sua residência. O plano foi frustrado pela presença inesperada de Denise, que acionou a polícia. As investigações sobre o caso se intensificaram após seu desaparecimento em 24 de novembro de 2009, em Milão. Naquela noite, Carlo Cosco atraiu Lea para um apartamento em Piazza Prealpi, alegando querer discutir o futuro da filha. No local, Vito Cosco aguardava. Lea foi atacada e o que restou dela foi levado a San Frutuoso, em Monza, onde foi queimado por 3 dias até sua total destruição. As investigações lideradas pela direção antimáfia resultaram na prisão dos envolvidos. Em 2010, foram emitidos mandados contra Carlo e Vito Cosco, Giuseppe Cosco, Máximo Sabatino, Carmine Venturino e Rosário Curtio. O julgamento contou com Denise como principal testemunha. Em 2012, a corte condenou Carlo e Vito Cosco à prisão perpétua com isolamento de 2 anos, além de penas semelhantes para os demais réus, com exceção de Carmine Venturino, que recebeu 25 anos.
Assunta Maresca, conhecida como Pupetta, foi uma figura central na história da camorra italiana. Nascida em 19 de janeiro de 1935 em Castellammare di Stabia, teve sua trajetória marcada pela ligação com o crime organizado e pelo envolvimento direto em atos de violência. Filha de Alberto Maresca e sobrinha de Vincenzo Maresca, ambos envolvidos em atividades ilícitas, ela cresceu em um ambiente de contrabando e disputas criminais. Casou-se com Pasquale Simonetti, conhecido como Pascalone e Nola, um influente criminoso do mercado de frutas e vegetais de Nápoles. Em 15 de julho de 1955, Simonetti foi atacado por ordem de Antônio Esposito. Grávida de 6 meses, Assunta Maresca executou Esposito em 4 de outubro do mesmo ano. Ela acabou sendo presa 10 dias depois e, durante a detenção, deu à luz seu primeiro filho, Pasqualino. Após cumprir uma década da pena, Assunta foi libertada da prisão. Nos anos seguintes, manteve sua influência na camorra e diversificou suas atividades. Em 1967, atuou no filme Delitto a Posillipo, inspirado em sua própria história. Durante os anos 1980, ela esteve envolvida na guerra entre a Nuova Camorra Organizzata e a Nuova Família, facções criminosas rivais. Pouco depois, ela foi presa sob a acusação de ter ordenado que tirassem a vida de um criminologista. Assunta cumpriu 4 anos de prisão e, quando foi liberta, mudou-se para Castellammare di Stabia, onde permaneceu até seu fim em 29 de dezembro de 2021, aos 86 anos. Maria Concetta Cacciola nasceu em 30 de março de 1980, em Taurianova, na Calábria, em uma família ligada à 'Ndrangheta, uma das organizações criminosas mais influentes da Itália. Desde cedo, foi submetida às rígidas normas impostas pelo grupo, que determinava o papel das mulheres dentro da estrutura mafiosa. O casamento era um dos principais instrumentos de controle, sendo utilizado para consolidar alianças entre diferentes clãs. Aos 13 anos, Maria Concetta foi obrigada a se casar com Salvatore Figliuzzi, um integrante da família Bellocco, fortalecendo os laços entre os grupos criminosos. O casamento, além de selar alianças, consolidou o domínio sobre as mulheres da família. A jovem foi submetida a um ambiente de violência e opressão, onde qualquer tentativa de se expressar era severamente punida. Aos 15 anos, deu à luz o primeiro de seus 3 filhos, tornando-se ainda mais vulnerável à dinâmica de controle imposta por sua família. Em 2002, com a prisão de seu marido por associação criminosa, Maria Concetta passou a viver em reclusão, isolada do mundo exterior. A descoberta da internet proporcionou-lhe um vislumbre de uma realidade diferente, permitindo que mantivesse um relacionamento secreto por aproximadamente 2 anos. Em 2010, sua família descobriu essa relação, resultando em punições severas impostas pelo pai e pelo irmão, que a atacaram sistematicamente por considerar que ela havia desonrado o nome da família. A oportunidade de romper com esse ciclo de violência surgiu em maio de 2011, quando foi convocada pelos Carabinieri de Rosarno devido a uma infração cometida por seu filho mais velho. Durante o interrogatório, Maria Concetta decidiu revelar informações sobre a estrutura da 'Ndrangheta e os crimes cometidos por seus membros. Esse ato a colocou sob o programa de proteção a testemunhas, sendo transferida para diferentes localidades sob identidade protegida. Entretanto, a distância de seus filhos tornou-se um fator determinante em sua trajetória. Ao entrar em contato com eles, sua família utilizou as crianças para exercer pressão emocional, convencendo-a a retornar para Rosarno. Em agosto de 2011, sob a promessa de perdão, foi obrigada a assinar uma retratação formal diante de advogados ligados ao clã Bellocco. Após esse episódio, sua situação se tornou irreversível. Em 20 de agosto de 2011, foi encontrada sem sinais vitais em sua residência, em circunstâncias que levantaram suspeitas sobre a real natureza do ocorrido. A investigação revelou que Maria Concetta foi submetida a coação e vigilância constante, impossibilitando qualquer ação independente. A versão inicial de que teria sido um ato voluntário foi contestada pelas autoridades, que identificaram indícios de que seu destino teria sido deliberadamente selado por aqueles que a consideravam uma ameaça. O caso resultou na condenação de seus pais e irmão. Além disso, os advogados envolvidos foram punidos por participação ativa no esquema de coerção.
Naima Gilal, nascida em 4 de janeiro de 1967 em Nador, Marrocos, estabeleceu-se como uma figura relevante no tráfico internacional de substâncias ilícitas. Vinculada à organização criminosa Mocro-Máfia, ela operava sob a liderança de Mustafa El Fettali, coordenando o transporte de grandes quantidades de produtos ilegais para a Europa. Residindo em Marbella, Espanha, manteve atividades principalmente em Málaga e no porto de Roterdã, onde possuía uma estrutura logística consolidada. Após o fim de Samir Bouyakrishan em 2014, Naima fortaleceu sua aliança com Mustafa El Fettali e consolidou seu domínio no porto de Roterdã. Utilizava sua influência para estabelecer conexões estratégicas com organizações criminosas de grande porte, garantindo um fluxo contínuo de substâncias ilícitas por meio da corrupção de funcionários portuários e redes de distribuição espalhadas pela Europa. Em 30 de maio de 2016, Naima Gilal enfrentou um revés significativo com a apreensão de 4.000 quilos de substâncias ilícitas ocultos em um carregamento de ananás no porto de Roterdã. A operação resultou em prejuízos financeiros e atraiu maior vigilância policial sobre suas atividades. Apesar das adversidades, manteve sua posição na estrutura do tráfico internacional, negociando com cartéis sul-americanos e intermediando transações para grandes investidores do mercado ilícito. As investigações da polícia neerlandesa revelaram que Naima utilizava o servidor EncroChat para coordenar operações e ocultar comunicações relacionadas ao tráfico. Em 2017, registros de mensagens criptografadas indicaram seu envolvimento direto em transações financeiras e na estruturação de novas rotas para o comércio ilegal. As autoridades também identificaram a utilização de imóveis para a armazenagem de dinheiro e substâncias ilícitas. No dia 20 de outubro de 2019, após retornar a Amsterdã para seu apartamento localizado na Gustav Mahlerlaan, no bairro Zuidas, Naima foi sequestrada por pelo menos 2 indivíduos a bordo de uma Volkswagen Polo escura. Desde então, seu paradeiro permaneceu desconhecido. Posteriormente, a polícia espanhola encontrou sua residência em Marbella revirada, sugerindo uma ação coordenada contra sua organização. Em novembro de 2019, as autoridades neerlandesas divulgaram imagens de suspeitos próximos ao local do sequestro, mas os indivíduos identificados não apresentavam relação direta com Naima. 2 grupos distintos estariam envolvidos na tentativa de capturá-la, indicando um possível conflito entre facções criminosas rivais. A partir de 2020, a decodificação de mensagens do EncroChat reforçou as suspeitas sobre o seu fim. Fotografias circuladas no meio criminoso mostravam Naima sem reações, embora a veracidade das imagens permanecesse sob investigação. Em 9 de junho de 2020, as autoridades neerlandesas a declararam oficialmente o seu fim. Investigações posteriores revelaram ligações entre Naima e Piet Costa, um dos principais traficantes da Europa. Em 2021, buscas no porto de Antuérpia levaram à descoberta de um saco contendo pertences atribuídos a Naima, incluindo um acessório pessoal e vestimentas. Nenhum vestígio de seus restos foi encontrado. Em 26 de abril de 2022, a imprensa neerlandesa divulgou que imagens de Naima sendo atacada foram encontradas no celular BlackBerry de Ridwan Taghi, preso em Dubai em dezembro de 2019. As autoridades consideram que sua execução pode ter sido resultado de disputas internas ou de retaliação por falhas operacionais. Márcia Eliane Rocha Sena, de 43 anos, conhecida como a Rainha do Tráfico, em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, foi atacada com uma arma em 5 de maio de 2017. O crime ocorreu na esquina das ruas General Deodoro e Canabarro, quando Márcia, dirigindo um Renault Clio vermelho utilizado para a entrega de entorpecentes, foi abordada por 2 homens em uma motocicleta. Ao descer do veículo após ser chamada pelo nome, foi alvejada por 8 disparos.
A polícia acredita que o crime esteja relacionado à disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de substâncias ilícitas na região. Em fevereiro do mesmo ano, o filho de Márcia sofreu uma tentativa de ataque, resultando na prisão de 2 indivíduos. Além disso, alguns familiares da vítima estavam detidos por envolvimento no fim de um membro de uma facção adversária. Embora Márcia tenha utilizado guarda-costas por um período, recentemente circulava sem escolta. As autoridades locais estão empenhadas em identificar os responsáveis pelo crime e conter a violência decorrente da guerra entre facções em Santa Vitória do Palmar. Suziane Oliveira Costa foi alvo de uma tentativa de ataque na madrugada do dia 24 de setembro de 2023, na cidade de Coelho Neto, Maranhão. O ataque ocorreu na rua Pires Médici, próximo ao Balão. Ao lado de seu companheiro Francisco Livardo Rodrigues da Silva, ela foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Francisco Livardo, identificado como um dos principais traficantes da região, perdeu a vida no local após ser atingido por 3 disparos. Suziane Oliveira foi alvejada 8 vezes. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela sobreviveu e recebeu atendimento inicial na unidade de pronto atendimento antes de ser transferida para o Hospital Regional Gentil Filho, na cidade de Caxias. A polícia militar foi acionada anonimamente e, ao chegar ao local, confirmou a ocorrência. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro imediato à sobrevivente. As investigações sobre os responsáveis pelo crime seguem em andamento, mas até o momento não há informações sobre os autores dos disparos. O casal era conhecido na cidade e esteve envolvido em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de substâncias ilícitas. No mês anterior ao ataque, ambos foram alvos da primeira fase de uma operação da Polícia Civil de Coelho Neto, realizada em parceria com 3 delegacias do Maranhão. Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na prisão do casal em flagrante dentro de sua residência, localizada no bairro Sarney. Em 28 de abril de 2024, a cidade de Quevedo, no Equador, foi palco de um crime que chocou a nação. Landy Milena Párraga Goiburu, uma influente modelo e ex-candidata ao Miss Equador, foi alvejada a tiros enquanto almoçava em um restaurante local. Nascida em 20 de fevereiro de 2001, em Quevedo, Landy Párraga destacou-se desde cedo no mundo dos concursos de beleza. Sua trajetória incluiu títulos como Vice-Rainha de Quevedo e Miss Turismo de Quevedo em 2019. Em 2022, representou a província de Los Rios no concurso Miss Equador, alcançando a 5ª posição. Além de sua carreira nos concursos, Landy era uma influenciadora digital com mais de 170 mil seguidores no Instagram e empresária, possuindo uma linha de roupas esportivas e uma loja de artigos para o lar. No dia do ataque, Landy compartilhou em suas redes sociais uma foto de um ceviche de polvo que estava prestes a consumir no restaurante. Minutos depois, 2 homens armados entraram no estabelecimento, aproximaram-se dela e dispararam várias vezes. Os criminosos fugiram rapidamente e Landy foi declarada sem sinais vitais no local. As câmeras de segurança registraram todo o incidente, evidenciando a brutalidade do ataque. Investigações subsequentes revelaram que Landy havia sido mencionada em conversas extraídas do telefone do notório narcotraficante equatoriano Leandro Norero, conhecido como El Patrón. Norero, que simulou seu próprio fim em 2020, foi posteriormente capturado e atacado na prisão em outubro de 2022. As mensagens sugeriam uma possível ligação romântica entre Landy e Norero, embora ela nunca tenha sido formalmente acusada de qualquer envolvimento criminal. O crime contra Landy Párraga permanece sem solução definitiva. Diversas teorias foram levantadas, incluindo vingança por parte de rivais de Norero ou disputas internas no submundo do crime. As autoridades continuam investigando o caso, mas até o momento, nenhum suspeito foi oficialmente identificado ou preso.
Valdinéia Lopes da Silva, conhecida como Pandora, foi alvo de uma execução planejada em Nova Olinda, região norte do Tocantins. Apontada como uma das principais lideranças do tráfico de produtos ilegais na área, seu fim ocorreu na noite do dia 5 de setembro de 2018, por volta das 9 horas da noite, em uma residência onde estava acompanhada de outras 2 pessoas. A ação criminosa seguiu um padrão característico de acertos de contas entre facções rivais. 4 homens chegaram ao local em um veículo. 2 permaneceram no carro, enquanto os outros 2 invadiram a casa e ordenaram que todos se deitassem no chão. Em seguida, executaram Valdinéia Lopes da Silva com diversos disparos e fugiram sem levar nenhum pertence ou deixar rastros evidentes. A vítima não resistiu aos ferimentos e teve seu fim no local antes da chegada do socorro. Com um histórico criminal extenso, Pandora havia sido presa múltiplas vezes em Araguaína por envolvimento com o tráfico. Nos últimos anos, consolidou sua posição como uma figura influente no comércio ilegal de entorpecentes em Nova Olinda. A execução levanta a hipótese de que seu fim tenha sido motivado por disputas entre facções criminosas, uma vez que o controle territorial e o mercado de substâncias ilícitas frequentemente resultam em conflitos violentos. A polícia militar foi acionada logo após o crime, mas os autores já haviam deixado a cena sem deixar pistas concretas. As investigações iniciais indicam que o ataque foi premeditado, envolvendo execuções precisas. Nenhuma das outras 2 pessoas presentes na residência foi atingida, reforçando a tese de que Valdinéia era o alvo exclusivo da ação. As autoridades continuam as investigações para identificar os responsáveis pela execução. No dia 6 de março de 2023, os restos de Lavínia Cerqueira foram encontrados em uma rua do bairro de Valéria, mais especificamente na Rua do Lavrador, um local que, naquele dia, se tornaria o cenário de uma tragédia. Lavínia, moradora do Largo do Tanque, na capital baiana, tinha saído na noite anterior para participar de uma festa conhecida como Paredão, que reúne milhares de jovens e acontece frequentemente em áreas periféricas de Salvador. Ao lado de amigos, Lavínia foi curtir a noite, mas sua diversão teve um fim brutal. A presença de traficantes na cena do crime foi confirmada pelas investigações, que apontaram que a jovem havia sido atacada por integrantes de um grupo rival. A violência extrema, com requintes de crueldade como o uso de armas brancas, é um padrão comum em disputas entre facções no estado da Bahia, especialmente em bairros periféricos. O caso gerou comoção na comunidade, já que, além de ser uma jovem com uma vida pela frente, Lavínia estava envolvida com pessoas que faziam parte do tráfico, um ciclo violento e sem fim que tem consumido muitas vidas jovens nas periferias. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.